Olá pessoal, estamos iniciando uma série de estudos devocionais sobre a história de Jesus. Nosso objetivo é expor os eventos mais importantes na vida do nosso Senhor e Salvador, de acordo com os registros que nós temos nos 4 evangelhos, particularmente nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós usaremos como base a cronologia da história de Jesus, que temos no evangelho de Marcos, mas iremos naturalmente ler os outros evangelhos também, na medida que uma complementação for necessária ou uma explicação a respeito de um fato que precise do testemunho de todos os sinóticos. E nós vamos começar hoje com o episódio do nascimento de Jesus, a narrativa do evento de Jesus. Na verdade, são 5 episódios que eu gostaria de destacar e de lembrar. O primeiro deles é a anunciação do anjo Gabriel a Maria, que nós encontramos em Lucas, capítulo 1, do verso 26 até o verso 38. Maria era uma jovem judia, nós não sabemos a idade, provavelmente bem abaixo dos 20 anos. Ela morava em Nazaré da Galileia e era da tribo de Judá. E ela estava noiva de José, que tinha como profissão carpinteiro. Naquele tempo, os pais arranjavam os casamentos. Geralmente o rapaz tinha entre 18 e 20 anos e a moça era aí em meados dessa faixa aí, 13, 14, 15, 16 anos de idade. Eles estavam noivos, ainda não tinham tido relações, como era a prática judaica naquele tempo. Quando uma noite um anjo do Senhor apareceu a Maria, o anjo Gabriel, que se apresentou como aquele que assistia na presença de Deus, e disse a Maria que ela engravidaria do Espírito Santo e que ela teria um filho. Está aí do verso 26 a 38 do capítulo 1 de Lucas. O anjo explicou que aquele menino seria gerado pelo Espírito Santo, que viria sobre Maria, que por isso ele seria o Filho de Deus e que seu nome seria Jesus, porque ele haveria de livrar o seu povo dos seus pecados. Maria, então, nós sabemos o relato, ela se assusta com a presença do anjo, humildemente se submete e crê naquilo que foi dito que haveria de acontecer. E, provavelmente, então, ela anuncia o fato ao seu noivo José, que aparentemente não acredita nela, porque em Mateus, capítulo 1, de 18 a 25, nós lemos que José, ao tomar conhecimento de que Maria estava grávida, ele então planejou deixá-la em secreto, para evitar ter que denunciá-la por adultério. Era isso que haveria de acontecer. E se Israel não tivesse debaixo do domínio estrangeiro, provavelmente Maria seria exposta ao apedrejamento por adultério, porque embora não tivessem casado ainda, aquele período de espera de noivado era considerado como um compromisso formal, um compromisso sério. Então, José estava planejando deixar Maria em segredo, porque não queria infamá-la, quando o mesmo anjo Gabriel aparece a José e o persuade a aceitar Maria como sua esposa, dizendo que ela está grávida pelo Espírito Santo. E o anjo ratifica que o nome da criança é Jesus, que seria filho de Deus, que salvaria o seu povo dos seus pecados. Aliás, essa é a interpretação do nome Jesus, que é Josué no Antigo Testamento, que vem da raiz hebraica Yashá, significa salvar. Bom, então José recebe Maria como sua esposa e nós lemos que ele não teve relações com ela até que ela deu à luz a seu filho. E, evidentemente, depois disso, depois que Jesus nasceu, José e Maria viveram uma vida matrimonial absolutamente normal. Então, esse é o primeiro episódio da história de Jesus, que é a anunciação do nascimento de Jesus a Maria e a reação de José. O segundo episódio é o nascimento de Jesus, que se deu em Belém da Judeia. E ele está registrado em Lucas, capítulo 2, de 1 a 20. Houve um decreto do imperador César Augustus obrigando todos os habitantes da região, lá que estava debaixo da sua autoridade, a se recensearem. E o recenseamento era feito na cidade natal, onde estariam os registros. Isso era uma coisa que acontecia de vez em quando, né? O censo, nós estamos acostumados com isso também na nossa civilização.
José e Maria, então, para atender à determinação do imperador, lembrando que a Judéia estava debaixo do domínio do Império Romano, então eles fazem a viagem lá de Nazaré, lá da Galiléia, eles saem lá do norte de Israel até o meio, onde está Judá, Belém, que era uma cidade próxima de Jerusalém. E nós lemos que quando eles chegaram na cidade, lá em Belém, que era a cidade onde eles deveriam fazer o recenseamento, chegou o momento de Maria dar à luz o seu filho. E, evidentemente, por conta do fluxo de peregrinos, de viajantes, pessoas que tinham vindo a Belém com o mesmo propósito, eles não encontraram um lugar adequado onde ficar, não tinham hospedagem em lugar nenhum. Então, finalmente, eles conseguem se alojar numa estrebaria, e onde havia aqueles coxos onde os animais comiam. E ali, Maria, ali naquela estrebaria, ela dá à luz o seu filho, envolve em panos e o coloca no coxo como se fosse um bercinho. O texto nos diz que um coro de anjos, então, apareceu a pastores que estavam no campo cuidando dos seus rebanhos nas vigílias da noite. Essa é uma das dicas para nós, mais ou menos, localizarmos a ocasião do nascimento de Jesus, que não é 25 de dezembro. Porque se os pastores, o que seria 25 de dezembro estaria extremamente frio, e não faria sentido pastores estarem à noite guardando seus rebanhos, porque os rebanhos deveriam estar no aprisco, onde era seguro e onde era mais quente. Mas noites claras e agradáveis, elas se situavam entre abril e julho, que é mais ou menos o outono naquela região. Então, o nascimento de Jesus deve ter se dado nesse período. Bom, os anjos aparecem, um coral celestial, louvando a Deus nas maiores alturas, e os pastores, então, vão a Belém para ver o que tinha acontecido. Eles entenderam que os anjos estavam anunciando algum fato extraordinário. E o registro nos diz que eles ali encontraram, lá na estrebaria, José e Maria e o recém-nascido. E aí, então, louvando a Deus de todo o coração por aquilo que eles tinham visto, pela aparição dos anjos, eles voltam para casa. E tudo indica que José, Maria e a criança ficaram nessa cidade cerca de 2 anos. Cerca de 2 anos. Isso aqui vai ser importante, você vai ver por quê. Ficaram cerca de 2 anos ali em Belém. Talvez José, por ser carpinteiro, pudesse facilmente conseguir sustento para a sua família, uma vez que sempre se precisa de carpinteiro. O terceiro episódio do nascimento de Jesus, por assim dizer, é a iniciação dele como menino judeu. E aqui nós vamos para Lucas, capítulo 2, de 21 a 40. Quando o menino completou 8 dias, o texto nos diz, ele foi circuncidado, provavelmente ali em Belém, e pelo seu pai, como era costume, ou pelos rabinos da cidade de Belém. A circuncisão era o selo da aliança entre Deus com o seu povo, com os descendentes de Abraão, e deveria ser feita em todo menino, aos 8 dias de nascido. E a circuncisão simbolizava que a criança pertencia à nação de Israel. Era um dos identificadores religiosos e culturais dos judeus. Era a marca que eles traziam sobre si de que faziam parte do povo da aliança. Então, ao fazer isso, Jesus, o Filho de Deus, nascido ali como um de nós, como um bebê, ele se submete aos requerimentos da lei de Deus que estavam em vigor naquela época. Depois, nós lemos que o casal, juntamente com a criança, eles vão para Jerusalém, para o templo. Diz lá o texto que cumprido o tempo da purificação. A lei de Moisés determinava que, depois que uma mulher desse à luz ao filho, ela ficaria impura por 40 dias. Por quê? Porque o processo era sanguinolento. E a lei de Moisés dizia que não se podia ter contato com ninguém que tivesse um fluxo de sangue. E que se alguém vertesse sangue, então aquela pessoa estaria impura. Então a lei de Moisés era muito estrita com relação a essa questão de sangramento. Então a mulher que deu à luz ao filho, houve sangramento, naturalmente, ela ficava impura durante 40 dias. Depois de 40 dias, ela tinha que ir ao templo e oferecer um sacrifício a Deus
para encerrar os seus dias e para que ela voltasse a ser considerada limpa ritualmente, mais uma vez. Então foi isso que José e Maria fizeram, saíram de Belém, foram para Jerusalém, que era ali próximo, Belém é uma cidade próxima de Jerusalém, e ali eles fizeram os rituais necessários para a purificação de Maria. A lei requeria que eles sacrificassem uma ovelha ou um boi. Como eles eram pobres, eles trouxeram um casal de pombinhos. Enquanto eles estavam ali no templo, duas testemunhas apareceram da presença do Filho de Deus ali. Primeiro foi Simeão, que era um homem justo, que esperava a consolação de Israel, era temente a Deus, e guiado pelo Espírito Santo, ele foi ao templo no mesmo momento em que José e Maria estavam com Jesus oferecendo o sacrifício pela purificação. Ele toma a criança nos braços e louva a Deus, dizendo que os seus olhos estão vendo o cumprimento das promessas e a chegada daquele que haveria de resgatar Israel. Ao mesmo tempo, também, uma profetisa por nome Ana, da tribo de Azer, que morava no templo, era viúva e que dia e noite se dedicava a orar e jejuar, ela então também a todos falava da chegada do menino e de como ele era realmente o Filho de Deus. Depois desse episódio extraordinário, primeiro teve a circuncisão do menino aos 8 dias, 40 dias ele foi apresentado ao templo junto com a purificação da sua mãe, e agora eles retornam para Belém da Judéia. O quarto episódio na saga do nascimento de Jesus é a visita dos magos, que se encontra em Mateus capítulo 2, de 1 a 23. Cerca de 2 anos depois do nascimento de Jesus, apareceram os magos vindos do Oriente em Jerusalém perguntando pelo Messias. Os magos eram uma espécie de sábios, uma mistura de sábios com encantadores, com astrólogos e também pessoas que mexem com ciências ocultas, com bruxaria, feitiçaria, talvez, não necessariamente isso. Os magos, então, esse pessoal, eles eram da região da Mesopotâmia, que era o Oriente. E eles viram uma estrela aparecer no céu e eles interpretaram que aquilo significava o nascimento daquele que haveria de ser o rei de Israel. Como é que isso poderia ser? Existem muitas especulações a respeito disso, mas uma que me parece bastante plausível é que esses magos lá no Oriente, lá na Babilônia, eles conheciam a tradição que foi iniciada por Daniel, cerca de 600 anos antes, quando Daniel esteve lá na Babilônia como um dos cativos de Judá. Vocês lembram que Daniel se tornou o chefe dos magos e que durante ele acompanhou 3 imperadores que se ascenderam, que levantaram-se ali no domínio de toda aquela região. Então, Daniel, com certeza, transmitiu a esperança messiânica, a esperança dos judeus. E aquela profecia que está lá no Pentateuco, de que uma estrela haveria de aparecer em Judá. E os magos, então, que conheciam essa tradição, conheciam essa escritura, eles entenderam, com o surgimento daquela estrela, que a promessa tinha se cumprido e que o rei dos judeus havia nascido. Então, eles fizeram a viagem lá do Oriente até chegar em Jerusalém à procura do recém-nascido rei dos judeus. Nós não sabemos se eram 3. As pessoas acham que eram 3 porque mais adiante vai dizer que eles deram 3 presentes, ouro, incenso e mirra. Nós não sabemos se eram reis. Não tem nada no texto que digam que eles eram reis. Talvez o pessoal pense assim por causa da riqueza do presente. E nem também sabemos os seus nomes, que é alguma coisa que está em livros apócrifos adotados pela Igreja Católica. Nós sabemos apenas que eram magos que vieram do Oriente, interpretando aquela estrela como sendo o cumprimento das profecias que eles aprenderam e que tinham origem em Daniel. E eles chegaram então na cidade, e aí vocês conhecem a história, o rei Herodes, né, que era um preposto dos romanos ali, colocado pelos romanos para estar naquela região, parece até que ele nem era judeu, era idumeu. Ele então, quando soube, né, que a cidade ficou alvoroçada com a chegada daquele pessoal, provavelmente estava em camelos e tinha toda aquela caravana, tinha servos ao redor, não era uma coisa que passasse despercebida. O Herodes tomou conhecimento e soube que eles estavam à procura do recém-nascido rei dos judeus. Ora, o rei dos judeus era Herodes. Então, ele já viu essa criança como sendo um rival.
E aí, então, ele pergunta detalhadamente aos magos, né, quando foi que a estrela apareceu. Quando foi que a estrela apareceu e aí pediu, olha, vocês vão, descubram onde está a criança, que ele interrogou, Herodes interrogou o pessoal ao seu redor, mas essa profecia do nascimento do futuro rei dos judeus, ele vai nascer aonde? Está escrito que ele vai nascer em Belém, da Judéia, né? Citando uma das profecias do Antigo Testamento. Então, Herodes encorajou os magos, dizendo, vão lá em Belém, descubram onde está a criança e me digam que eu quero lá e adorar também. Nada. Ele queria era matar aquele que seria o rival. Bom, os magos vão para a Belém, a estrela que os tinha guiado desde a Mesopotâmia, para exatamente da casa onde estava o menino. Note que, nessa altura, ele não estava mais na estrebaria, né? Já fazia 2 anos. Ele estava na casa deles ali em Belém. E aí, então, os magos entram na casa, encontram a criança e oferecem aquilo que eles haviam trazido, que era ouro, que era incenso, um perfume muito caro, muito raro, e mirra, que é uma resina aromática feita com a seiva de certos arbustos, também algo muito caro, algo muito valioso e precioso, né? Temos que lembrar que são essas ofertas aí que mais adiante vão ajudar quando a família de José Maria e um menino tem que fugir para o Egito, né? E com certeza essas ofertas serviram para o sustento deles ali. E os magos foram avisados por Deus em sonhos de que eles não deveriam voltar para contar a Herodes, mas que eles deveriam ir embora. E aí eles foram embora. Quando Herodes percebeu que ele havia sido enganado, ele ficou furioso e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, ali em Belém e nas cidades vizinhas. Está aí em Mateus capítulo 2, 16 a 18. 2 anos para baixo, porque quando ele perguntou aos magos, né, os magos disseram que fazia mais ou menos 2 anos que a estrela havia aparecido, o que significa que Jesus devia ter em torno de 2 anos a essa altura. Nós estamos acostumados a ver os presépios, né, onde você tem os pastores, você tem os magos na estrebaria. A visita dos magos se deu bastante tempo depois dos pastores lá na estrebaria em Belém, né? Os magos vão agora para casa cerca de 2 anos depois. Esse crime, esse assassinato cometido por Herodes é um cumprimento também de uma profecia. Trouxe grande clamor, grande tristeza. Imagina a morte de meninos de 2 anos para baixo, de primogênitos. José e Maria foram avisados por um anjo, avisados por Deus de que Herodes ia mandar matar todo mundo, e aí eles escaparam para o Egito. Fizeram uma viagem lá de Judá, descendo para o sul, você pode ver no mapa, uma longa viagem até no Egito. E lá eles ficaram até que Herodes morresse. E então eles voltaram para habitar na cidade de José e Maria, que era Nazaré da Galileia, que ficava ao norte de Israel. O próximo episódio que nós lemos a respeito, ou em torno do nascimento de Jesus, é a sua infância e a sua ida ao templo. E aqui nós voltamos para o relato de Lucas, Lucas 2, de 41 a 52. Jesus cresceu ali em Nazaré da Galileia. Ele cresceu juntamente com seus irmãos, porque José e Maria tiveram filhos depois de Jesus. Lá em Marcos, capítulo 6, de 1 a 4, nós encontramos os nomes dos irmãos de Jesus: Tiago, José, Judas e Simão. Esse Tiago vai ser mais tarde o Tiago que vai escrever a carta que tem esse nome. E Judas é aquele que também escreve a carta que tem o nome de Judas. Então, eram os irmãos de Jesus. Jesus também teve irmãs, só que os nomes não são mencionados. Não é? A Igreja Católica, na tentativa de manter a doutrina de que Maria permaneceu virgem até a sua morte, mesmo depois de dar a luz a Jesus, ela diz que irmão aqui, na verdade, era primo, não é? Que não era exatamente irmão. Mas não há nada que impeça. Era normal que muitos filhos fossem queridos e desejados pelas famílias judias daquela época, das famílias judaicas. Ter muito filho era muito bem. Pensa, não, ficar sem ter filhos depois de Jesus, em que promovia a espiritualidade de Maria? Nada, ao contrário, né? Todo mundo queria ter muito filho naquela época, não tem nenhum empecilho
para dizer que Jesus tinha meio-irmãos, né, que eram filhos de José e de Maria, enquanto que Jesus era gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Muito bem, Jesus cresceu ali, naquela região, cresceu naquela cidade, ele aprendeu a profissão do seu pai. Lá em Marcos capítulo 6, verso 3, ele é chamado de o carpinteiro. Então Jesus aprendeu a lidar com madeira. A palavra para carpinteiro é uma palavra grega que significa, na verdade, mais um arquiteto, um engenheiro, alguém envolvido com construção civil. Então não era necessariamente só carpintaria, mas habilidades de construção, de fazer coisas e assim por diante. Quando Jesus tinha 12 anos, nós lemos agora em Lucas, capítulo 2, de 41 em diante, ele foi levado a Jerusalém para o templo pela primeira vez, depois de ter sido apresentado. E isso para uma das festas religiosas dos judeus. Isso era costume dos judeus, quando a criança fazia 12 anos, apresentá-la no templo. Vamos dizer assim, era o debut, né? Era a iniciação, era quando o menino deixava de ser criança e ele passava a ter responsabilidades, a ser considerado como adulto. É equivalente à nossa maioridade penal, né? Que aqui é 18 anos, mas lá era com 12 anos. Com 12 anos, o menino judeu já era responsável, ele tinha que saber a lei, ele tinha que ter decorado passagens da Torá e assim por diante. Então, José e Maria levaram Jesus para o templo pela primeira vez. Nós conhecemos a história. Só por curiosidade, atualmente os judeus ainda têm um ritual de passagem, só que é feito aos 13 anos. Eles chamam de Bar Mitzvah, que significa filho do mandamento. Até hoje os judeus praticam esse ritual, só que não no templo, né? Mas nas sinagogas deles. Bom, quando voltaram para casa depois da festa, que durava alguns dias, José e Maria, no caminho, perceberam a falta de Jesus e procuraram ali no meio da parentela, não encontraram, voltaram e encontraram Jesus sentado no templo, conversando com os doutores da lei. Os doutores da lei eram escribas. Os escribas tinham a responsabilidade de copiar a lei de Moisés. Eles passavam a vida fazendo cópias e mais cópias da lei de Moisés. E de tanto copiarem, eles eram muito versados, eles conheciam bem o conteúdo da lei. E então as pessoas faziam consultas e eles ministravam a lei nas sinagogas, por isso eles eram chamados de doutores da lei, escribas ou doutores da lei. E havia aqueles que eram da seita dos fariseus, dos saduceus e assim por diante. O ponto é que Jesus estava lá no templo conversando com aqueles que eram os eruditos, né, que eram os conhecidos, os experts na lei de Moisés, e aparentemente a conversa estava indo muito boa. E Maria, então, e José, não é? Eles repreendem Jesus: filho, por que você fez isso? E Jesus, então, dá uma resposta que já mostrava que aos 12 anos ele tinha plena consciência de quem ele era. Ele diz: vocês não sabiam que me competia estar na casa do meu pai e tratar das coisas do meu pai? Mostrando assim Jesus que ele tinha plena consciência de quem era verdadeiramente seu pai, que ele era o filho de Deus. Mas o texto diz que ele se submeteu e que voltou obedientemente com seus pais para Nazaré, para Nazaré da Galileia, né? Agora era a viagem mais para o norte. Galileia ficava lá no extremo norte da nação de Israel. E lá Jesus cresceu e ele reaparece somente aos 30 anos de idade. Ele reaparece somente aos 30 anos de idade, que vai ser o tema da nossa próxima devocional. Nós nada sabemos a respeito de Jesus durante esse período, né, de 12 aos 30 anos de idade. Tudo indica que ele cresceu ali em Nazaré, seguiu a profissão do seu pai, assumiu a profissão do seu pai. Provavelmente José morre antes de Jesus completar 30 anos de idade, uma vez que José não aparece mais no registro dos evangelhos, só Maria. E Jesus assume a carpintaria e cuida dos negócios do pai. Deve ter crescido como um adolescente, um jovem absolutamente normal, apesar de que ele não cometeu pecado. Ele devia ser um menino de extrema pureza, de santidade e extremamente humano também, não é? Existem muitos evangelhos apócrifos, chamados narrativas da infância, que, na tentativa de suprir essa lacuna, né, onde Jesus esteve dos 12 aos 30 anos, contam histórias fantasiosas a respeito de Jesus, episódios da vida dele que não merecem crédito, porque são evidentemente folclore e lendas, histórias inventadas pela curiosidade que deseja suprir essa lacuna dos evangelhos sobre
a vida de Jesus. Os evangelhos não relatam nada dos 12 aos 30 anos, porque não era o tempo de Jesus, porque não tem nada a relatar. Ele estava crescendo, não é? Como humano que ele era, crescendo, tomando conhecimento de todas as coisas, desenvolvendo sua vida e se preparando para ministrar a Israel, que é o que ele vai fazer quando tem 30 anos de idade, como eu já disse. É o que nós vamos tratar na próxima devocional. O que nós podemos aprender desses 5 episódios extraordinários em redor da chegada do Filho de Deus? Primeiro, Jesus de fato era o Filho de Deus. Ele foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. O Evangelho de João começa dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E no verso 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O que nós temos aqui é o relato da encarnação, como o Filho de Deus se tornou gente, se tornou um de nós, que era necessário ser feito para que ele pudesse morrer por nós, como nosso representante. Cristo era plenamente humano, como o relato deixa claro. Não é? Ele nasceu pelos meios convencionais, ele nasceu de uma mulher. A diferença é que ele foi gerado no ventre de Maria, sobrenaturalmente pelo poder do Espírito de Deus. Ele não tinha pecado, ele não trouxe o pecado original na sua natureza e era perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Plenamente Deus e plenamente homem. Vero Deus e vero homem também. Note como homem, ele já começa a cumprir a lei. Ele nasceu debaixo da lei, diz o apóstolo Paulo. Se submete à circuncisão, se submete ao episódio da purificação, ainda que era para sua mãe, e aos 12 anos ele vai ao templo para dar início à sua vida adulta, por assim dizer. Cresceu ali na Galileia como uma criança normal, aguardando o tempo de manifestar-se a Israel. E esses episódios representam o cumprimento de várias profecias do Antigo Testamento, que por falta de tempo não mencionei. Que ele nasceria em Belém da Judéia, que ele voltaria do Egito para casa, que ele seria chamado de Nazareno, a morte das crianças de 2 anos para baixo. 5 ou 6 promessas do Antigo Testamento se cumprem nesse período do nascimento da vida do Senhor Jesus Cristo. Eu espero que essa devocional ajude você a ver a importância do relato do nascimento de Cristo Jesus, porque é com base nisso que nós falamos da sua plena humanidade. Para que ele pudesse morrer, ele tinha que nascer. E o seu nascimento é um dos eventos, um dos atos salvadores de Deus na história, quando ele mesmo assume figura humana e vem habitar entre nós, andar no nosso chão, beber nossa água, respirar o nosso ar, se tornar um de nós, para que um dia ele pudesse morrer na cruz pelos nossos pecados. Deus abençoe sua vida.